Então, aqui Atos capítulo 4, 1, 2. Pedro e João estavam incomodando os sacerdotes. Estavam incomodando, ali no caso, a igreja judaica, com a sua mensagem, com a sua pregação. Os sacerdotes pensavam que estaria livre de Jesus porque o mataram, mas agora eram os discípulos. E eu quero dizer para você que essa pregação, ela continua através de mim, através de você. Dizem que Atos dos Apóstolos é um livro que ainda não terminou de ser escrito, porque ali fala dos Atos dos Apóstolos, mas tem hoje os Atos do Humberto, os Atos da Maria Vaz, os Atos da Terezinha Silva, da Terezinha de Luca, da Isabel, os Atos, certo, queridos, de cada um de nós. Os seus atos contam, os seus atos em levar o Evangelho, a sua atitude, a sua ação em propagar o Evangelho. Quando eu termino a live, você compartilha e você coloca aí na sua página do seu Face, você está evangelizando, entenda isso. Quando você compartilha essa palavra, ela vai ficar no seu Face. Tem gente que vai ver, tem gente que não vai ver. Mas de repente um parente seu, um amigo seu, ele para, opa, o que é isso aqui? Deixa eu ouvir essa palavra aqui. Você está evangelizando. E no dia do julgamento final, se a pessoa falar, eu não ouvi, aí Deus vai falar assim para ela, não. Você um dia estava lá mexendo lá no Face lá da Lucia Sena, olhando, e você viu lá uma palavra, por que você não olhou? Por que você não ouviu? Então, isto é evangelizar. Eles viajavam, eram perseguidos. Hoje, nós temos esse meio de comunicação, a internet, o celular, o computador. É uma forma hoje de comunicar o Evangelho, de falar de Jesus. Mas talvez você diga assim, mas eu não quero ficar incomodando ninguém. Pois é, eles foram cheios do Espírito Santo e ao falar de Jesus, eles incomodavam. Incomoda. Quem não gosta, eu gravo, depois ele fica aí nas páginas aí da internet, aí pessoas do mundo inteiro vai passando. Às vezes você não está mexendo no seu celular, você vê mensagem do mundo inteiro. Às vezes aparece até coisa que a gente não deve ver, nem ler, e de repente está ali na frente. Pois é. Mas é isso. Eles estavam pregando. Eram os atos dele, eram as atitudes deles. Tem quem não gostasse. E o que aconteceu? Eles foram presos. Mas eles foram presos, sabe o que foi que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo. O versículo 8 fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. O que ele fez? Ele pregou o Evangelho. Ele foi cheio do Espírito Santo e eles pregaram. E o versículo 4 fala que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, 5.000 homens. Na primeira pregação que Pedro fez, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Aqui foi a segunda pregação que ele fez, a Bíblia fala que já era 5.000 o número dos que criam. Ele foi preso por causa disso, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele continuou a pregar. E no versículo 12 ele fala assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, olha aí, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Foi a mensagem que ele pregou, uma mensagem simples, mas ungida. E o que ele disse aqui? Olha, nenhum outro nome há salvação. Pronto. As pessoas vão gostar? Não. Mas esta é a mensagem. E continua sendo a mesma mensagem. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu.
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só Jesus salva. É o que ele estava dizendo. Só Jesus salva. Então, quando você fala para um vizinho, para um parente, para um amigo, só Jesus salva, pronto. Ou vai no seu Face aí, escreva, só Jesus salva. Você está evangelizando. Você que tem Face, só de você ir lá escrever assim, só Jesus salva. Pronto, você já está pregando. Você já está sendo um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar. Ah, mas já tem gente que não vai gostar. Ah, eu vou incomodar. Não, você não vai incomodar ninguém. O Face é seu. Entenda isso, o Face é seu. Você faz dele o que você quer. Lógico, hoje em dia, dependendo do que falar, está sendo proibido, né? Então, vamos falar de Jesus enquanto pode, gente. Lá no Rio de Janeiro, eles estavam votando ontem uma lei lá, proibindo a pessoa falar de Jesus publicamente. Ontem, lá no Rio de Janeiro. Se for aprovado lá, você acha que daqui uns tempos eles não vão fazer isso no Brasil? Claro que vão. Daqui uns tempos vai ser proibido, até eu chegar aqui e ficar falando Face. Então, gente, vamos aproveitar enquanto é tempo. Ah, mas eu não sei fazer. Então, ore pedindo ousadia. Olha aqui, ó. Atos 4:29, ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles oraram aqui pedindo a Deus ousadia. Ó, é interessante notar que mesmo sendo ameaçados, os discípulos não pediram que Deus os isentasse das lutas e das perseguições que ainda iriam enfrentar. Antes, lhe pediram mais ousadia, olha só, mais ousadia, para pregar a mensagem da salvação ao povo. Eu quero dizer para você que é importante saber que as perseguições e problemas são permitidos por Deus. Você tem problema? Você já foi criticado pela sua fé? Então entenda isso. São permitidos por Deus para nos fazer, permitidos por Deus, não para nos fazer parar, mas para fortalecer e amadurecer a nossa fé. Então você tem luta? Para que essa luta? Fortalecer a sua fé. Você é criticado? Por que Deus permite? Não é para você parar, não. É para fortalecer a sua fé. Se nos intimidarmos diante dos perigos e das ameaças que constantemente se levantam contra nós, não veremos a ação do Espírito Santo em nossa vida, pois ele não é espírito de medo, mas de fortaleza. 2 Timóteo 1:7. Então vamos orar nessa manhã. Esse capítulo aqui, queridos, eu quero frisar também, o versículo 31 fala assim, ó, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. E depois do versículo 32 em diante, é quando fala que não havia necessitados entre eles. Então vamos orar. O que vamos pedir hoje? Ousadia. Vamos pedir para ser cheio do Espírito Santo. Que o Espírito te leve a ser ousado e leve você a compartilhar essa palavra. Seja ousado. Vá lá no canal Legs. Tem várias palavras lá. Compartilhe aí no seu Face. Compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo e está precisando. Eles pediram ousadia.
Quem sabe você está sofrendo porque está lhe faltando ousadia. Quem sabe está lhe faltando ousadia para falar a verdade para uma determinada pessoa. Quem sabe está lhe faltando ousadia para você, levantar a cabeça e se posicionar. Quem sabe você tem enfrentado os problemas porque está lhe faltando ousadia para resolver o problema. Você está com medo. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, essa manhã o Teu Espírito nos fala sobre ousadia. Senhor, nós oramos pedindo a Ti a cura divina para nosso corpo. Nós oramos pedindo a Ti cura para nossa alma. Nós oramos muitas vezes pedindo dinheiro para pagar nossas contas, nossos compromissos, que todos têm. Senhor, há aquele que às vezes tem um compromisso com casa, com carro, compra de roupa, de calçado e assim por diante. Há aquele que tem suas contas a pagar, de água, de luz e assim por diante. E muitas vezes nós temos orado, pedindo a Ti cura para o nosso corpo, pedindo a Ti solução para nossos problemas financeiros. Muitas vezes temos apresentado a Ti problemas que surgem dentro do nosso lar, problemas que envolvem casamento, problemas que envolvem criação de filhos, problemas com coisas que trazem angústia, tristeza, amargura, frustração, decepção, estresse. Senhor, são muitas a causa das nossas orações. Mas nesta manhã, o Teu Espírito nos leva a Te pedir ousadia. Quem sabe tem pessoas enfrentando problemas seríssimos porque não está tendo ousadia para resolver. Quem sabe o teu filho, a tua filha está enfrentando um problema que basta ter coragem para resolver. Então, Senhor, essa manhã eu oro, dá-nos ousadia. Pedro aqui, João, eles estavam presos, mas eles pediam ao Espírito Santo que lhes desse ousadia para pregar a palavra. Dai-nos ousadia nesses tempos, e que a cada dia, pelo jeito, vão estar mais difíceis. Mas dai-nos ousadia, para que venhamos manter a nossa fé, para que venhamos continuar falando do Senhor Jesus. Senhor, coisas aqui no Brasil estão acelerando, parece que até a perseguição vai acelerar. Eu sei, ó Deus, que esse texto é propício para nossos dias. Dai-nos ousadia, dai-nos ousadia, dai-nos ousadia, dai-nos ousadia para continuarmos fiéis a Ti. Dai-nos ousadia para continuar na Tua presença. Dai-nos ousadia para que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Senhor, eu quero encerrar essa oração, assim como Jesus disse no monte: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a Tua vontade. Senhor, se possível for, passe do Brasil esse cálice que ele está vivendo, esse cálice que está por vir, mas todavia seja feita a Tua vontade. E que essa situação que teu filho, tua filha está enfrentando, o leve a buscar a Tua face e o leve a ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, com certeza, teu filho e tua filha vai ter ousadia para andar nos teus caminhos. Pode beber a água. Graças a Deus que nos